Oi, gente, tudo bem? Segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, no final de semana eu coloco um post no meu feed pra vocês enviarem aquelas dúvidas mais complexas que vocês têm. E aquelas dúvidas menorzinhas eu deixo um stories pra vocês responderem a caixinha de perguntas. O que tem acontecido, gente? Eu tenho recebido um número absurdo de dúvidas na caixinha de stories, principalmente. E aí, o Instagram, ele apaga as respostas de vocês depois de 24 horas. Então eu tento responder o máximo que eu consigo nessas 24 horas, porque passadas essas 24 horas as respostas de vocês somem, tá? Então por isso que pode ser que você tenha me mandado alguma dúvida no Fer Me Explica em Stories e ela não foi respondida. Quando isso acontece, você já observa que eu costumo responder já no próprio sábado para domingo essas dúvidas. Você manda essa dúvida aí no feed também, porque aí fica mais fácil pra eu conseguir responder ela, porque ela vai estar aparecendo aí pra mim. Beleza? Gente, pra quem são as de sempre, boa noite, galera. Oi, Rô! Pra galera de sempre, garrafinha de água, como eu já falei, inox, vidro, são sempre as melhores opções. Acompanhando a gente durante as lives da Fer, pra gente bater a nossa meta hídrica, né? Deixa o like de vocês aí pra ajudar a compartilhar a nossa live, pra chegar pra mais gente. E dá um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a garrafinha de água aí, ou com um copo de água. Seja bem-vinda, tá? Ó, já que é a primeira vez, já corre pra cozinha, pega um copão de água, porque durante a nossa live a gente vai se hidratando pra bater nossa meta hídrica, tá bom? Vamos lá! Bom, vou começar a ler as perguntas, porque vocês mandaram bastante dúvidas. Conforme for surgindo dúvida, se der pra encaixar, a gente vai encaixando aqui também. Olá, Iva, seja bem-vinda também. Fico muito feliz de tê-las comigo aqui. Vamos lá. A Dri mandou assim, ó. Fer, eu tenho crise de enxaqueca sempre antes da menstruação e na ovulação. Mesmo sendo hormonal, o estresse piora... Ih, gente, peraí. Peraí que eu tô lendo as perguntas da semana passada. A Fer tá, ó. Peraí, gente. Deixa eu atualizar aqui o Instagram. Eu olhei nessa pergunta e falei, uai, já vi ela em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Tava até achando estranho. 26 perguntas? Não. Opa, deixa eu desativar aqui esse vibra-vibra desse celular. Vamos lá, gente. Agora sim. Peraí, deixa eu achar aqui as perguntas. Vamos lá pela ordem de quem enviou. Então, a primeira pergunta, a Cris mandou assim: oi, Fer, o tinnitus tem algo relacionado com a enxaqueca? Pois tenho sofrido com isso. Sim, é aquele barulhinho que você escuta no ouvido, tá? E ele é muito frequente em pacientes que sofrem com enxaqueca, tá? Então o zumbido no ouvido, boa, tá? O zumbido no ouvido, a sensação do ouvido tá entupindo e desentupindo, são sintomas que podem surgir sim, junto com a enxaqueca, tá bom? Quarteto... gente, vocês sabem que eu sou péssima pra ler o nome daqui do Instagram, né? Enfim. Fer, existe algum outro preventivo sem ser o tupiramato? Fico meio grogue com ele. Aliás, fico muito grogue com ele. Existe, né? Isso falando em preventivo medicamentoso, né? Então, o tupiramato, eu até tenho uma listinha aqui dos mais utilizados, né? O tupiramato, ele é um anticonvulsivante, né? Então, da linha do anticonvulsivante, a gente tem o ácido valproico também, né? Agora, quando a gente fala antidepressivos, tem alguns antidepressivos que também são utilizados, como a amitriptilina, a nortriptilina, a gente tem a venlafaxina, a desvenlafaxina, a gente vai ter antihipertensivos, né? Beta-bloqueadores, como o propranolol. Então, diversos medicamentos, atualmente, podem ser utilizados, né? Principalmente essas três linhas, né? Anticonvulsivantes, antidepressivos e antihipertensivos, beta-bloqueadores, tá? A escolha do tratamento preventivo medicamentoso vai ser um consenso entre você e seu médico. Por quê? Né? O seu médico ele vai levar vários fatores em consideração. Eu vou lançar um e-book mais pra frente que vocês vão ver, né? Tá quase pronto esse aí. Eu explico um pouquinho sobre os medicamentos. Aí vocês vão entender por que os médicos indicam cada um desses medicamentos preventivos, tá? Mas o tupiramato não é o único medicamento utilizado preventivamente. Acontece que
ele é um dos mais indicados atualmente e um dos que tem melhor resposta. Mas vamos lembrar que isso também vai depender do seu organismo. E outra coisa que a gente tem que observar, por exemplo, eu tô usando tal medicamento. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é, o medicamento não faz efeito, logo no primeiro dia que você começou a usar, tá? Esses medicamentos, de uma forma geral, eles vão levar de 30 a 90 dias para começar a fazer efeito, tá? Então, assim, a gente tem que esperar um tempo para ele fazer efeito. Fer, o que eu faço nesse meio tempo? Eu continuo sofrendo? Não, meu anjo. Você começa a fazer as mudanças de hábito. Por quê? Aí acontece assim, você começou a utilizar o remédio, deu 3 meses, as crises melhoraram muito. Aí, normalmente, o que acontece? Você relaxa, você fala assim, achei o remédio, agora é pra valer. E aí você fica bem por um tempo. E aí depois de um tempo, você volta a ter dor. E aí o remédio não tá mais funcionando pra você. E aí você vai fazer o quê? Aí você entra em desespero. É nesse momento que a maioria das pacientes me procuram, né? Por quê? Porque a gente perdeu a janela ótima pra gente trabalhar essas mudanças de hábito. Que são quando? Principalmente nesse momento, né? Falando em tratamento medicamentoso e não medicamentoso juntos, tá? Quando o medicamentoso tá fazendo efeito, a gente se empenha um monte pra colocar como hábito todas aquelas mudanças, os 5 pilares da autocura, porque isso aumenta a chance de que daqui um tempo, daqui 6 meses, daqui um ano, você consiga reduzir sua dose do medicamento e ficar sem ele, tá? Então você tem que aproveitar enquanto esse medicamento está fazendo efeito para você colocar em prática as mudanças. Senão, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse remédio vai parar de fazer efeito e você vai entrar em desespero porque você não vai mais saber o que fazer, tá? Então tem muita gente comentando aqui sobre o tupiramato, né? O que acontece? O tupiramato, pra muita gente, ele vai ser um medicamento que ajuda bem. Pra um outro tantão de gente, os efeitos colaterais dele vão ser insuportáveis. Ele pode apresentar muitos efeitos colaterais e isso tem que ser levado em consideração, tá? Por isso que é importante vocês conversarem com o neurologista de vocês quando vocês começarem a sentir os efeitos colaterais. Ok, o tupiramato é um bom medicamento preventivo, beleza. Mas a que custo? Né? O custo da sua memória, da sua concentração, uma diminuição absurda do seu rendimento. Então, existem outras opções medicamentosas, tá? Que podem ser utilizadas também. E é por isso que é tão importante que vocês sempre trabalhem o que eu sempre falo aqui pra vocês, que é a autoobservação. É conhecer o seu corpo, né? Conhecendo o seu corpo, você vai sentir se ele tá aceitando bem ou não tal medicação. E vamos lembrar sempre que a grande maioria dos medicamentos que são utilizados hoje como preventivos de crise de enxaqueca, eles podem apresentar efeitos colaterais. E o que vai determinar se a gente vai ter ou não esses efeitos colaterais? O seu organismo. Não tem como a gente prever. Então pode ser que você não tenha reação nenhuma, pode ser que você tenha um efeito colateral exacerbado. Então vai depender muito do seu organismo. Então se você não se conhece, se você não conhece o seu corpo, se você não pratica a autoobservação, tá? Você não vai ter capacidade de conversar sobre isso com ninguém. E você precisa conseguir falar sobre isso com seu neurologista, beleza? Vamos lá. Estão me perguntando aqui sobre o Sumax. O Sumax é a mesma coisa, só que o Sumax, ele não é preventivo de crise, tá? O Sumax, ele é um abortivo de crise. Inclusive, falei dele uns vídeos aí esse final de semana, né? Sobre o uso excessivo de analgésicos. Então, muitas pessoas, né, elas utilizam o Sumax com bastante medo, porque tem vários efeitos colaterais que sentem na hora, que falam assim, nossa, eu fiquei pior do que quando eu tava antes de tomar o remédio. Então, são coisas que vocês precisam ponderar na escolha de utilizar ou não tal medicação. Sempre conversando abertamente com o seu neurologista. Fer, não consigo conversar com o meu neurologista. Troque de neurologista. É importante que você tenha uma relação de confiança com o seu médico, tá bom? Olha a Nara aqui, gente. Fer, faz efeito essas mudanças sem tomar medicamentos? Só usando remédios tipo Dorflex? As mudanças de hábito, elas vão fazer efeito. Agora, o que acontece? Você falou do Dorflex. Vocês precisam entender que quando eu falo de medicamento abortivo de crise, gente, eu não tenho absolutamente nada contra a utilização do medicamento abortivo de crise. O problema é quando você utiliza com frequência, tá? Por quê? Porque aí a gente começa a ter aquilo que a gente conversou, né? A gente pode ter a cefaleia rebote e a gente pode ter
a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Além do que, quando a gente fala em enxaquecas episódicas, uma das maiores causas da transformação da enxaqueca episódica em enxaqueca crônica é o uso excessivo de analgésicos. Fer, mas como é que eu vou fazer essa conta se eu tô usando de mais ou se eu tô usando de menos? A gente conversou isso essa semana no vídeo, né? Então, se você usa 15 dias ou mais, medicamentos como triptanos, ergotaminas, por exemplo, vamos dar um nome comercial que vocês vão entender. Daramig, Sumax, Maxalt. Se você usa 15 vezes no mês ou mais, por exemplo, Cefalium, Cefaliv, Enxaque. E aí, se você usa, aliás, são 10 vezes ou mais, perdão, gente. E aí, quando entra 15 vezes ou mais no mês, são os anti-inflamatórios e os analgésicos comuns, né? Então, a dipirona, paracetamol, vai entrar aí cetoprofeno, os anti-inflamatórios comuns, Flanax, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma boa forma de você já monitorar isso é assim, ó. Se você usa um remédio para controlar a sua dor da enxaqueca mais de 2 vezes na semana, você já tá num sinal de alerta para uso excessivo de analgésicos, tá? Então, precisa tomar cuidado. Beleza? Agora sim, se você tá fazendo as mudanças de hábito e você tá reduzindo a frequência e intensidade das crises, para pensar comigo. Não tem necessidade de você tomar esses medicamentos abortivos de crise, tá? Então vamos lá. Então, Nara, o que acontece? Aí a Nara tá falando, por quê? Porque ela toma Dorflex todo dia. Então não, Nara, você não vai sentir uma mudança tão significativa. Por quê? Primeiro você tem que fazer as mudanças de hábito. Fazer com que isso seja um hábito novo. Colocou isso na sua rotina como uma prática diária, né? Aí sim você vai observar que você vai ter uma diminuição da intensidade das crises. Então, esse seu pensamento, assim que começa a dor, eu vou tomar o Dorflex, você precisa quebrar pra você conseguir tirar esse uso excessivo de analgésico, tá? Porque senão não vai dar certo. Você tá fazendo toda uma mudança pro teu corpo, mas ao mesmo tempo você continua todo dia dando lá esse monte de remédio pra ele, beleza? Vamos lá, próxima pergunta, gente. Enrolei demais nessa aqui, ó. A Bruna mandou assim, Fer, ultimamente, em algumas das minhas crises, fico com o olho direito inchado. Por que será? Pode acontecer, tá? E não só um inchaço no olho. O inchaço, ele pode vir como um sintoma da enxaqueca. Gente, o que a gente precisa entender? Vão ter, sim, algumas pacientes que vão ter um quadro bem típico, que é sempre dessa forma. A enxaqueca é sempre, por exemplo, do lado direito, sempre uma dor pulsada, sempre tem o mesmo tipo de aura. Isso vai acontecer com algumas pacientes. Mas na grande maioria das pacientes, a enxaqueca pode mudar e mudando suas características a depender da crise, tá? E quando a gente fala em inchaço, tá? O inchaço, ele é um dos sintomas que podem surgir na enxaqueca, na crise de enxaqueca, e ele não é necessariamente só no olho. O inchaço, de uma forma geral, ele pode acontecer no rosto como um todo. Mas tem pacientes que sentem o inchaço no corpo como um todo também, tá? É muito mais frequente no rosto. Algumas pessoas chegam a ficar bem desconfiguradas de ter inchadas que ficam durante as crises, tá? E isso não necessariamente vai acontecer em todas as crises, tá? Isso vai depender, vai ter momentos em que essa característica, né, esse sintoma pode surgir, em outros momentos não. A mesma coisa a aura, não é porque você tem enxaqueca com aura que toda vez que você tiver crise de enxaqueca você vai ter aura. Tem gente que tem, sim, em todas as crises, mas tem gente que não, que tem a aura esporadicamente, tá? Vamos lá, gente. Olha, quase perdi a água, vocês não têm noção. Quase deu minha garrafa. Fiquei até feliz com isso aqui, ó. Depois das mudanças de hábito, já passei o último mês sem tomar remédio. Tô muito feliz. Obrigada pela sua explicação. Fico muito feliz por você. Vamos lá. Deixa eu terminar de ler as perguntas aqui, então. Gente, que sujeira que eu fiz com a água. O Anderson mandou assim, Fer, existe uma maneira mais indicada ou apropriada para enfrentar uma crise? Evito o uso de remédios e a dor me deixa sem saber como agir.
Anderson, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender por que é que você tá tendo essas crises, tá bom? A gente sabe que o cérebro de uma pessoa que sofre com enxaqueca, ele é mais sensível. Ele é mais sensível ao quê? A estímulos. Mudança de temperatura, bé, dor. Luz demais, bé, dor. Alimentos tal, bé, dor. Tá? Então, é um cérebro mais sensível. Antes de você pensar em como agir na crise, a gente tem que pensar o que fazer para você não entrar na crise. Então, via de regra, todo mundo tem, né, a grande maioria das pessoas tem gatilhos bem específicos. Eles variam de uma pessoa para outra. Então, o gatilho da fulana não vai ser igual ao gatilho da ciclana. Pode até ser que sejam parecidos, mas não necessariamente, isso não é uma regra. Então, o que acontece? A gente tem que entender quais são os pilares que estão em desequilíbrio, né? Então eu falo muito aqui sobre os pilares da autocura e a gente precisa entender que quando eles estão em desequilíbrio, a gente deixa o nosso corpo ainda mais suscetível às crises de enxaqueca. Então a gente precisa começar a controlar esses fatores da autocura, para daí você ter uma diminuição dessa sensibilidade, tá? E aí você ter uma diminuição da frequência e intensidade das suas crises. Agora sim, quando você já tá com esses 5 pilares sob controle, o que acontece? Você pode até ter as crises de enxaqueca, mas elas não vão ser mais incapacitantes. Ela é uma crise que vem com uma intensidade menor, que vem com uma periodicidade diferente, vem mais espaçada. Ela sendo menor, ela não vai ter necessidade de você tomar um medicamento para que ela passe, para que você consiga tolerar o dia com ela. Tá? Então, o que vai funcionar para você desde que você esteja com os 5 pilares sob controle, tá? Vai funcionar para você o quê? A compressa fria. A compressa fria vai te ajudar bastante na região que você costuma sentir dor. Você já vai identificar logo no comecinho os primeiros sinais de crise, antes da dor surgir. Daí já é a hora da gente entrar com anti-inflamatório natural. Pode ser água de coco com gengibre, pode ser um shot matinal, pode ser um suco anti-inflamatório, pode ser um chá com as gotinhas de própolis. Enfim, a gente entra com anti-inflamatório natural nesse momento, pra daí você conseguir, né, não ter uma evolução desse quadro de dor. Então você pode ser que a dor nem chegue, pode ser que a dor nem chegue, porque você fique só na fase inicial, tá? Então quando a gente tem esses 5 pilares sob controle, a compressa quente, o anti-inflamatório natural nos primeiros sinais da crise, lá na primeira fase, no pródromo, os alongamentos matinais, todos eles vão ser o suficientes para te ajudar a evitar que a crise se instale com uma intensidade forte, tá bom? Vamos lá, gente. A Francisca mandou assim: Fer, me explica qual poder propanolol tem sobre a enxaqueca. Passei anos tomando, até servia para enxaqueca, mas notei que estava ficando muito esquecida. Será que tem relação com o propanolol? O propanolol, de uma forma geral, ele não costuma ter esse efeito colateral de... Oi, Claudinha! Não costuma ter esse efeito colateral de alterações cognitivas, tá? Né? De memória, concentração, por exemplo. Na verdade, vou ser muito sincera com você. Embora o propanolol seja um medicamento também bastante utilizado no tratamento preventivo de enxaqueca, ainda não se sabe ao certo por que é que ele funciona. O que aconteceu? Tanto o propanolol, por exemplo, como os antiepilépticos, né? Anticonvulsivantes. Eles eram usados nesses pacientes que tinham as doenças para quais eles foram inventadas, né? Então, para quem tinha pressão alta, no caso do antihipertensivo, e anticonvulsivantes para quem tinha epilepsia. E aí eles foram observando que esses pacientes, eles observavam diminuição das suas crises de enxaqueca. Então aí eles foram entendendo que esse medicamento poderia ser utilizado, né, como tratamento preventivo de enxaqueca, mas principalmente no caso do propanolol, não se sabe ao certo ainda o mecanismo, como que ele consegue interferir nas suas crises. Até porque ele é indicado, mesmo ele sendo um antihipertensivo, ele é indicado mesmo para pacientes que não têm problemas de pressão. E ainda assim, muitas vezes ele consegue ser efetivo no tratamento preventivo medicamentoso das crises de enxaqueca, tá? Gente, tô falando do remédio porque vocês perguntaram, mas vocês sabem que é uma coisa que eu não gosto, né? O canal aqui a gente tá aberto pra gente falar das coisas que a gente não escuta por aí, das coisas que as pessoas não explicam, né? Porque falar de remédio, vocês sabem que tem muita gente que fala, né? Vamos lá. A Rosângela mandou assim, ó:
Tenho dor de cabeça quase todos os dias da minha vida. Dor muito forte em pontos diferentes da cabeça. Não sei mais o que fazer. Rô, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o diário da enxaqueca. Vai na minha bio, baixa esse diário e começa a fazer o diário da enxaqueca. Por quê? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, ó. Como é que a gente quer tratar algo que a gente não entende? Aí por que a gente fala assim, mas dá pra tratar sem entender? Não, dá pra ser tratada. Aí você tá jogando a responsabilidade do tratamento na mão de alguém. E o que acontece na grande maioria das vezes? Vocês que já estão aí convivendo com a enxaqueca há muito tempo, vocês vão poder me dizer. Quando você atribui toda essa responsabilidade pra alguém, dá certo? Não dá. Porque a gente precisa lembrar que, embora os nossos neurologistas sejam muito esforçados também, não há ninguém no mundo que esteja mais determinada para curar as nossas doenças. Não tô falando de enxaqueca, tá? Porque enxaqueca não tem cura, né? Para tratar, vamos usar a palavra certa, para tratar a nossa enxaqueca do que nós mesmos. Que temos ali uma perda na qualidade de vida, perda de um monte de momento importante, um monte de efeito colateral medicamentoso. Então, para que você consiga dar esse passo adiante para entender a sua doença, para entender o que você sente, para entender o seu corpo, como ele reage, você precisa fazer o diário da enxaqueca. Porque é muito comum as pessoas virarem assim pra mim e falar: Fer, eu tenho dor todos os dias. Você tem dor todos os dias? Tem. Como que é a sua dor? Ai, não sei. Uai, mas você tá dizendo pra mim que tem dor todo dia. Como é que você não sabe como que é essa dor? Fer, eu tenho dor todos os dias. Eu falei, o que você acha que é gatilho? O que tá em desequilíbrio? Vou falar os 5 pilares da autocura e você diz pra mim o que você acha que tá em desequilíbrio. Ah, não sei. É por isso que é tão importante você fazer o diário da enxaqueca e você ter essa questão, né, da auto-observação. Para que você consiga se responder e me responder na consulta o que é que você tá sentindo. Como é que é a sua dor. Como o teu corpo responde a tal remédio, como o teu corpo responde a tal estímulo. Por que é que você faz isso em vez de fazer aquilo? Você precisa praticar a auto-observação, tá? Então esse é o primeiro caminho para você que tá aí com dor frequente, perdida. Vai na minha bio, baixa o diário gratuitamente e comece a entender melhor sobre o seu corpo, sobre a sua enxaqueca. Beleza? Vamos lá, gente. Como é que tá a ingesta de água aí de vocês? Laura, se dá pra controlar a enxaqueca sem remédio? Dá. Tá? A gente já tem muitas pacientes aí. Na verdade, eu ia até falar sobre isso também. Gente, dá pra começar, vocês podiam, né? Quem já começou a fazer as mudanças de hábito, mandar o relato pra mim, que eu vou começar a repostar esses relatos aí pra essa galera nova que tá chegando, que não sabe se realmente dá pra viver bem com mudança de hábito, que tá na dúvida. Então o pessoal que já começou a fazer as mudanças de hábito, vai mandando relato aí pra mim que eu vou começar a repostar esses relatos, tá bom? Ali a Ana Cláudia comentando assim, ó, esse diário é muito, mas muito importante. Eu não fico sem fazer meu diário. Boa, Aninha. Vamos lá. A Lê mandou assim, ó, Fer, porque às vezes tenho crises imediatas, vou direto pra dor de cabeça intensa, ou por sentir um cheiro, ou por uma claridade, ou por algum tipo de comida. É bem rápido, em menos de 5 minutos, às vezes, até menos. Já estou com tanta dor que até pra andar não dá. Lê, eu sei por que você tá perguntando isso, né, Lê? Muito provavelmente você tá me perguntando isso porque eu tava explicando pra vocês na semana retrasada sobre as 4 fases da enxaqueca. O que é importante a gente saber? Nem todo mundo vai ter as 4 fases claras, tá? Então, assim, principalmente quando a gente fala em gatilhos emocionais, né? Por exemplo, uma tristeza, uma frustração, uma desilusão. Isso, normalmente, nesse sentido, a gente vai direto pra dor. Na grande maioria das vezes, quando a gente tem esse aspecto emocional envolvido, ela é de fato instantânea. Aconteceu a situação, pá, na hora, já veio aquele boom na cabeça e você vai ficar com aquele latejamento na cabeça. A crise já se instalou, tá? Agora, quando você diz assim pra mim, cheiro muito forte, luz muito clara, o que a gente tem que observar, né? As pessoas que sofrem com enxaqueca, elas acabam achando muitas vezes, óbvio, a gente sabe que existe o aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros
quando a gente tá falando de crise de enxaqueca. Mas observem, na grande maioria das pessoas, esse aumento dessa sensibilidade, ela surge já como sintoma de crise. O que isso quer dizer? Até me perguntaram aqui, quais são as 4 fases? A gente tem a fase premonitória, ou pródromo, que é aquela fase em que a gente tem alguns sintomas que normalmente a gente nem associa a enxaqueca. Por exemplo, aumento da sede, aumento da frequência urinária, irritabilidade, aumento da sensibilidade à luz, a cheiros, tá? Eles entram nessa fase aqui, premonitória, bocejos incontroláveis, vontade específica de comer alguma coisa, normalmente muito associada a doce, principalmente chocolate, são sintomas dessa fase premonitória. Olha só, presta atenção, o que eu tô te dizendo é então o quê? Que pode ser que quando você diz assim pra mim, nossa, aquela luz forte na minha cara fez a dor de cabeça, a enxaqueca se instalar. Peraí. Se você já tava com sensibilidade àquela luz, quer dizer que você já tava entrando no quadro de enxaqueca. Você já tava no pródromo, na fase premonitória. Então foi outra coisa que te colocou nesse começo da fase, nesse começo de crise de enxaqueca, onde a gente ainda não tem dor. E aí, quando você teve esse contato com a luz, você já estava entrando em crise, e aí você ficou mais sensível à luz, e aí entrou na fase da dor de cabeça em si, da enxaqueca, da cefaleia, que é a terceira fase. Tá vendo, Iva? Então, os bocejos, quando eles são incontroláveis assim, eles normalmente são sintomas dessa fase premonitória. Por isso que eu falo pra vocês, né, pra gente, ó, sobre a autoobservação. Porque aí, o que você faz, Iva? Sacou lá que tá com esses bocejos. Cara, isso já é um sinal de que a crise vai se instalar. O que você tem que fazer nessa hora? Já vai pro teu anti-inflamatório natural. Você já dá um anti-inflamatório natural pro teu corpo pra ele já não inflamar. Porque a enxaqueca existe um processo inflamatório. Já vai lá e já faz um gelinho. A dor ainda não chegou, mas faz o gelo, porque ela vai chegar se você não fizer. E vai chegar com força. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu responder mais dúvidas aqui. Peraí. Eu tô vendo, gente, eu tô lendo as perguntas que vocês estão me enviando. Vocês estão me mandando muitas dúvidas sobre enxaqueca na infância. Vamos fazer uma live sobre esse tema? Eu vi que vocês estão com muita dúvida sobre os filhos de vocês, filhos e filhas. A gente faz uma live, vocês querem? Manda um coraçãozinho aí pra mim se vocês toparem esse tema pra live dessa semana, tá? Se vocês quiserem, a gente faz. Vamos lá. A Iane mandou assim, Fer, o que você acha da fisioterapia no tratamento complementar da enxaqueca? Ah, gente, é físio, né? Eu sou físio, gente, né? A fisioterapia pode ajudar muito. Oi, Tri! A fisioterapia pode ajudar muito. O que acontece, né? A gente tem um componente muscular, um componente de tensão muscular muito envolvido em diversos tipos de dores de cabeça. Então, a gente não tá falando aí só da enxaqueca, tá? E aí, o que acontece? A fisioterapia, né, a gente tem hoje em dia uma linha da fisioterapia que tá estudando bastante sobre enxaqueca, né, e cefaleias, enfim. E a gente consegue aliviar com diversas técnicas. Técnicas de terapia manual, eletroestimulação. A gente consegue aliviar, diminuir essas tensões musculares, tá? E isso vai fazer o quê? Né? Então, isso vai fazer com que as nossas crises tenham uma intensidade menor. Parem pra pensar. Por que eu falo tanto pra vocês do alongamento matinal? Pra diminuir tensão cervical. Por que eu falo tanto pra vocês de automassagem? Pra diminuir o excesso de tensão. E aí, a gente parando pra olhar por esse lado de tensão, né? A gente consegue também pensar que, assim, ó, na cabeça, quem é que mexe na própria cabeça? A gente que sofre com dor de cabeça, não precisa ser só enxaqueca, tá, gente? Dor de cabeça, a gente não quer ficar mexendo na cabeça. Quando a gente faz a físio pra essa linha, a gente tem uma mobilização desses tecidos, né, que ficam na região da cabeça, na região do ouvido, no pescoço, nos ombros, que são as regiões que ficam mais tensas, elas vão acumulando tensão por diversos fatores,
tá? E elas podem ou levar, esse aumento de tensão pode tanto levar a gente a um episódio de crise, quanto pode aumentar a intensidade de uma crise que não foi causada por essa tensão, tá? Foi causada por uma outra coisa, mas como você tá com esse excesso de tensão, ela vai ser mais intensa, beleza? Olha que linda, a Pri comentando aqui, ó. O alongamento matinal e a automassagem me ajudaram muito, faço sempre. Fico muito feliz que tenha te ajudado. Vamos lá. A Neiliane mandou assim: Fer, a acupuntura ameniza as crises de enxaqueca? Ney, ela pode ajudar sim, tá? O que a gente precisa entender? Toda vez que a gente fala em técnicas complementares, aí a gente vai entrar o quê? Aí a gente entra na físio, a gente entra na acupuntura, a gente entra na aromaterapia, a gente entra nas ventosas, são diversas técnicas que a gente pode encontrar, né? O que vai acontecer? Elas podem sim ajudar, tá? Agora, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que são terapias complementares. Elas complementam o tratamento. Então, a gente tem o tratamento e a gente tem esse complemento. Por exemplo, vou dar o exemplo da aromaterapia, né? Que eu tenho gostado muito de utilizar ela nas minhas pacientes. E eu tenho tido bons resultados. A aromaterapia, por exemplo, vamos falar, sei lá, de lavanda. O óleo essencial de lavanda, que é um que a gente usa bastante. Ali, ó. A aromaterapia me ajuda muito nas enxaquecas, a Jéssica contando. A aromaterapia, vamos falar de lavanda, por exemplo. Lavanda eu indico bastante para pacientes que têm uma ansiedade relacionada com essas crises de enxaqueca, tá? Só usar o óleo essencial de lavanda vai resolver a ansiedade dela? Não. Agora, se ela estiver fazendo 5 pilares da autocura, se ela estiver trabalhando essa ansiedade com a psicóloga, ou se ela estiver fazendo a lista de ansiedade que eu já ensinei na live aqui pra vocês, aí quando ela utiliza o óleo essencial de lavanda, ela potencializa o efeito de todas essas mudanças que elas estão fazendo, tá? E aí sim, esse tratamento complementar vai dar um up no tratamento dela, tá? Então sim, a acupuntura também pode ajudar, tá? Mas quando a gente fala em acupuntura, vamos lembrar também, que eu acho sempre importante trazer isso pra vocês, que não adianta você fazer uma sessão de acupuntura e esperar que você vai sair de lá bem melhor. Desencana, não vai acontecer. E eu sempre quero refletir isso com vocês. Para pra pensar, ó, quando a gente vai tomar um remédio preventivo, vamos dar um exemplo. Aí eu já tô avisando pra vocês, o remédio demora de 30 a 90 dias pra começar a fazer efeito. E a gente fala o quê? 30 dias, 3 meses, gente. A gente fala o quê? Tá bom. Eu vou todo mês comprar esse remédio na farmácia por 3 meses, mesmo que ele não faça efeito. Mesmo que ele comece a, talvez, fazer efeito daqui 3 meses. A gente fala o quê? Tá bom. Agora, se eu falar pra você, ó, vamos fazer acupuntura, vai levar 3 meses, eu preciso de 3 meses, todos os dias você vindo aqui. Que é o que você faz com o remédio, né? Você toma todo dia. Você vai falar o quê? Você vai falar não. Por quê? Porque a gente foi criada, né? Estamos numa sociedade, num momento em que a gente foi criada para ser tratado. Quando a gente procura um médico, ó, pega essa situação pra vocês. Você vai procurar um neurologista porque você tá com muita crise de enxaqueca. Você chega e usa remédio. A gente não vai usar remédio. A gente vai tentar tratar de outra forma sem remédio. Você vai sair de lá e vai falar assim: meu, eu tô com a maior dor e esse cara não quer me dar o remédio. Por quê? Porque você já tá indo lá esperando remédio. Esperando um tratamento passivo. Passivo, aquele que você recebe só. Você pega o remédio, põe na boca, acabou. Fiz minha parte. Tomei meu remédio. E eu vou contar pra vocês. Na enxaqueca, isso não funciona. Tratamento passivo não funciona. A gente já tem aí 25 mil seguidores. Vou fazer uma enquete pra vocês verem. Quantas dessas 25 mil pessoas conseguiram melhorar só usando remédio? Vocês vão ver. Quase ninguém. Porque tratamento passivo... É isso, Iva. A gente quer o resultado pra ontem. E eu entendo. Eu entendo. Quando eu sentia dor todo dia, eu também queria resultado pra ontem. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei como que é isso. Eu vivi isso. Agora, querer o resultado pra ontem, você pode querer. Desde que você faça ontem tudo que precisa ser feito. Agora, só tomar um remédio e esperar o milagre acontecer, sinto lhe dizer,
Não tem milagre, tá? Então vamos, gente, sacode essa poeira e vamos fazer as mudanças. Tô aqui todo dia contando um monte de coisa pra vocês. É só pegar o caderno, anotar e começar a colocar em prática, tá bom? Vamos lá. A Dal mandou assim. A Dal pediu pra falar sobre os gatilhos emocionais. O que acontece, gente? Os gatilhos emocionais, né? É o que a gente, na verdade, a gente já falou, né? Eles costumam ser aqueles em que vão dar o episódio de crise imediato, né? Então você brigou com a sua filha, você se desentendeu com seu chefe, você brigou com o namorado ou namorada. Esse nível de estresse grande que vai aumentar, né, por conta dessa situação, vai favorecer o surgimento de crise. Agora, o que acontece? Tem gente que fala assim, então não tem como evitar crises de enxaqueca por fatores emocionais. Tem! Por quê? O que a gente conversa aqui? A gente não consegue escolher o que vai chegar pra gente, o que o mundo vai trazer pra gente, o que o outro vai trazer pra gente. A gente não consegue escolher. A gente consegue escolher se a gente vai aceitar e guardar isso ou não. Então a gente consegue escolher o que a gente vai fazer com aquele sentimento. O que a gente vai fazer com aquela ação que aquela pessoa fez pra gente. Tá? Se você já sabe que você ficar remoendo aquela situação piora ainda mais sua crise de enxaqueca, por que é que você vai fazer isso? Eu tava pé da vida, tava morrendo de raiva do fulano. Nossa, mas eu fiquei depois com uma crise. Fez algo. Você fez mal só pra você. Ao invés disso, gente, eu sempre tenho sugerido para as minhas pacientes, e eu acho uma volta ao tempo muito bacana, né? A questão do diário. Não só o diário da enxaqueca, mas o diário mesmo. Escrever o que você sente. Escrever como você se sente. Hoje me senti frustrada. Por que eu me senti frustrada? Eu me senti frustrada porque eu queria ter feito um monte de coisa que eu não fiz. Aí você vai pensar, e por que eu não fiz um monte de coisa que eu queria fazer? Por causa disso, disso e disso. Pronto. Preciso ficar me sentindo frustrada, então? Não. Eu não deixei de fazer porque eu não quis. Eu não tive a possibilidade de fazer. E assim, aos poucos, você vai entendendo que você não escolhe o sentimento que vem, mas você escolhe o sentimento que fica. Então, sim, é possível evitar crises de enxaqueca por fatores emocionais. Além do que, o que eu brinco? Eu brinco sempre com a questão do choro, né, gente? Eu sou muito chorona, muito. E aí, se eu brigo com o namorado, se eu brigo com a mãe, se eu brigo com a filha, o que eu faço? Choro. Então, eu já sei, quando eu sei que meu nível de estresse já tá lá em cima, que eu vou estourar, que vai dar briga, o que eu faço? Minha garrafa de água. Por quê? Porque eu sei que eu vou desidratar chorando. Então, o que eu faço? Já tomo água pra caramba pra não desidratar. Então, você vai começar a traçar estratégias desde que você se conheça. Por exemplo, eu sempre fico estressada com aquele meu tio. Um exemplo. Se eu sei que eu vou ver aquele meu tio, eu já vou na cabeça. Cara, hoje eu não vou me estressar. Não vou. Eu vou fazer isso por mim. Hoje eu vou me dar o luxo de não ter crise por conta dele. Simples. Comece a trabalhar esse tipo de pensamento, mas para que você consiga trabalhar isso, você precisa se conhecer. E se você não se conhece, fica difícil, né? Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, eu tô falando muito hoje. Um monte de pergunta aqui ainda, ó. A Dal mandou assim, ó. Já tomei 6 injeções de Pazurta e tenho muita enxaqueca, de gatilhos emocionais. Isso quer dizer que ela não vai me ajudar? Não, isso não quer dizer que não vai te ajudar. Eu tenho pacientes que já tomaram 10 injeções de Pazurta e continuam tentando, tá, gente? Vai ter paciente que vai relatar melhora após a primeira aplicação e vai ter paciente que vai demorar mais tempo e vai ter paciente que não vai sentir melhora, tá? A gente precisa entender que esses anticorpos monoclonais chegaram como uma grande esperança, né, pra quem sofre com enxaqueca. E muitas vezes as pessoas fazem a mesma coisa que o remédio, né? O remédio comprimido. Elas jogam toda a esperança em cima daquilo. E não, gente, beleza, tô tentando o anticorpo monoclonal. Bacana, legal que você conseguiu e tal. Mas o que você tá fazendo além disso?
Vamos lá, eu sempre gosto de trazer essa reflexão pra vocês. Comentem aí pra mim. O que é que vocês fizeram hoje pra evitar uma crise de enxaqueca? Vocês precisam fazer algo todos os dias por isso. O que é que vocês fizeram hoje pra evitar a crise de enxaqueca? Eu vou dar o meu exemplo. O que eu fiz? Ingesta de água? Ok. Minha alimentação? Ok. 80% vegetal. Já jantei cedo, por quê? Porque hoje tem live. Se não termina a live, vai jantar tarde, vai dormir tarde, interfere tudo. Então assim, você já vai... Já tomei meu anti-inflamatório também. Eu tomei meu chat matinal. Então você vai, né, já preparando no seu dia, vai contornando, fazendo uma cerquinha assim, ó, pra que a crise de enxaqueca não venha, tá? Vamos lá. A Bia. Fer, qual tipo de anticoncepcional mais indicado pra quem tem enxaqueca? Bia, você perdeu a minha live da semana passada, não é mesmo? Gente, é por isso que eu falei pra vocês, comentem na live. Não é comentar na live quando eu falei comentem na live, é comentem depois que eu salvei a live e subi ela no meu feed. Por quê? Porque eu avisei vocês, as lives agora, se elas não tiverem sido comentadas, se elas não tiverem sido salvas, encaminhadas, elas não vão ficar, tá, gente? A gente chegou num número de seguidores agora que se você não demonstra que o conteúdo é importante pra você, ele não vai chegar pra você. O Instagram não vai mais distribuir o conteúdo pra você, tá? Então você precisa comentar lá no feed, depois que a live tá salva. Pode ser o comentário que você quiser fazer, gente. Não precisa escrever, deixa salva a live. Não. Comenta o que você achou, comenta uma dúvida que você teve da live. Mas deixe um comentário nessa live pra que o Instagram entenda que esse conteúdo é importante pra você, tá? Então, Bia, você perdeu a live. Ainda deixei a live 24 horas salva, né? Pro pessoal comentar lá pra ver se ela ia ficar. E, gente, eu fiquei muito surpresa. A quantidade de comentários que teve, mesmo eu explicando tudo isso, foi menor do que a quantidade de dúvidas que eu recebo do Ferme Explica, tá? Então a gente precisa entender que o Instagram é uma máquina. Se a gente não explica pra ele o que é e o que não é importante, isso deixa de aparecer, tá? Vamos lá, gente. A Beatriz mandou assim: Fer, tenho uma crise por mês, sempre no dia da ovulação. Ah lá, outra que perdeu a live sobre enxaqueca menstrual. Não queria iniciar um tratamento preventivo por causa de uma única crise. O que eu posso fazer? Faço exercício pelo menos 3 vezes por semana, evito alimentos, não tomo anticoncepcional há 5 anos e mesmo assim as crises vêm uma vez ao mês. Bia, o que você tem que observar, né? Tipo assim, se você... Ah, eu cortei alimentos. Gente, eu falei disso com vocês, sei lá, acho que foi no Ferme Explica da semana passada. A gente, obviamente, alguns alimentos precisam ser controlados, não cortados, né? Controlados. Mas não é só controlar alimento. Você precisa colocar os alimentos certos também. Senão você fica sem ter o que comer, né, meu bem? Você vai só cortando. Vou cortar tudo os carboidratos, vou cortar isso aqui, vou cortar tudo isso aqui. E aí, você vai comer o quê? Aí no final, você tá comendo o quê? Você tá comendo feijão, arroz e frango. É o suficiente? Não. Por quê? Se espirrar. Gente, ai. Por que não é suficiente? Não é só tirar alimento, gente. É colocar alimentos saudáveis na nossa dieta, tá? Outra coisa. Tá fazendo atividade física pelo menos 3 vezes na semana. O ideal é fazer atividade física todos os dias, né? Pelo menos uma caminhada diariamente. Como é que tá a sua ingesta hídrica? Como é que tá o seu sono? Na live de enxaqueca menstrual, eu ensinei até o que comer em cada fase do ciclo menstrual pra não ter enxaqueca menstrual, gente. E vocês não me deixaram os comentários lá pra deixar essa live salva. Entendeu? Então é isso. A gente tem que entender que não é só tirar. A gente precisa colocar. E pra isso precisa colocar o que é certo. Tá? Vamos lá. Jéssica, é porque pimenta, ela pra muitas pessoas, na verdade ela é, né? Ela é um alimento estimulante. Todo alimento estimulante pode levar a gente a crises, tá? Nem todo mundo vai ter crise de enxaqueca com pimenta, tá? Mas existe o risco, tá bom? Da mesma forma que, gente, eu tenho paciente que tem crise com pepino. Sabe? Você fala assim, nossa, mas pepino? Pois é. Tem gente que tem crise com banana.
Aí o que acontece? Normalmente, quando o paciente, a pessoa tem muitas crises assim, com muitas coisas, uma variedade muito grande de alimentos, por exemplo, quer dizer que tem mais de um fator dos 5 pilares que estão em desequilíbrio. Daí, quando a gente consegue equilibrar esses fatores, gente, é incrível. Parece que metade daqueles gatilhos alimentares some. É muito doido. Se vocês começarem a equilibrar os 5 pilares, vocês vão ver. E calma, que tá chegando o curso pra ensinar vocês a fazerem isso também. Vamos lá. A Caspanholeto mandou assim, ó. Freira, a enxaqueca deixa a gente mais lerda, com falta de agilidade? Pode deixar, tá? A gente tem, por conta das crises de enxaqueca, a gente pode ter uma diminuição da nossa energia, a gente pode ter um cansaço excessivo. Cognitivamente, né, a gente já tá até acostumado, já tá até comprovado, né, tem alguns estudos que mostram que a gente tem alterações na nossa parte cognitiva, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade de concentração, a gente tem uma dificuldade de memória, isso tudo tá associado às crises de enxaqueca. O lado bom é que, quando a gente controla as crises de enxaqueca, tá? A gente diminui todas essas alterações que estão vindo aí como sintomas dessa crise de enxaqueca, tá bom? Na live, a Vivi mandou assim, na live você falou daquela fase que ficamos com vontade de doce. Ai, que linda, a Vivi assistiu a live de enxaqueca menstrual. Vamos lá. A pergunta é, por que comer doce nessa fase? Pode comer doce nessa fase? Faz bem ou o que fazer? Vivi, depende, tá? O que acontece? Que doce que você tá querendo comer? Nessa fase do período menstrual que a gente conversou, a gente tem essa vontade maior de comer doce. O que eu aconselho, não sei se você lembra, eu expliquei na live, Vivi. Essa vontade do doce, ela vem por quê? Porque a gente tem uma diminuição do estrogênio, consequentemente a gente vai ter uma diminuição da serotonina, que é um hormônio que é capaz de dar a sensação de bem-estar pra gente, tá? E aí o nosso corpo, toda vez que ele sente essa diminuição de serotonina, ele pede o quê? Ele pede algum alimento que seja capaz de dar essa sensação de alegria, de bem-estar pra gente. E quais são os alimentos que têm essa capacidade? Os carboidratos e os doces, tá? Açúcares. Mas que outra coisa existe que pode fazer a gente ter essa mesma sensação? Atividade física. Então nessa hora doida que dá vontade de comer doce, é a hora em que você tem que fazer atividade física. Por quê? Porque aí você vai ter a liberação de serotonina e aí vai diminuir essa vontade doce. Porque é uma vontade, é o seu corpo pedindo porque ele precisa se sentir bem. Com essa queda do estrogênio, você tende a ficar mais prostrada. E aí o que acontece? Ele te dá isso aí justamente, né, essa vontade de comer doce, porque o corpo pede o que ele precisa, gente. Você precisa começar a observar isso, tá? Então seu corpo tá te pedindo uma sensação de bem-estar. Aí eu dei o exemplo da atividade física. Mas existem outras formas de você proporcionar seu bem-estar, né? A sensação de bem-estar. Cada um de vocês tem que saber qual que é uma boa forma. Por exemplo, eu me sinto muito bem, por exemplo, se eu tô nessa fase e eu escuto algumas músicas específicas. Por quê? Porque me lembra a minha época de faculdade, lembra o nascimento da minha filha. E aí tudo isso, gente, traz lembranças boas pra minha memória, né? E isso estimula o meu cérebro a produzir esses neurotransmissores que dão essa sensação de bem-estar. Então aí eu não preciso atacar o doce. Aí nesse caso, quando dá, eu vou lá pra academia, mas quando não dá pra fazer a caminhada, o quê? Essa é uma estratégia que pode funcionar. Qual que é a estratégia que vai funcionar pra você? Não sei. Existem várias. Você tem que se conhecer e testar, tá bom? Então, de uma forma geral, se nessa fase você ceder ao desejo do doce, você já vai ter o baixo nível de estrogênio, que já vai favorecer o surgimento de crise. Daí você ainda come o doce, que é açúcar e carboidrato. Quase sempre o doce que você vai comer é açúcar e carboidrato. Daí o que vai acontecer? Pimba! Uma baita de uma crise de enxaqueca enorme na tua cabeça, tá? Então, nessa fase, o ideal é não ceder à tentação. Combinado? Vamos lá, gente. Ai, tá acabando. A Ana Dantas mandou assim: a cefaleia tensional faz parte da enxaqueca? Não. A cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça, de cefaleia.
A enxaqueca é outro tipo. Pra vocês terem ideia, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça, tá? Então as pessoas costumam muito achar, dor de cabeça forte é enxaqueca. Cefaleia tensional é dor de cabeça fraca. Não é bem assim, tá? De uma forma geral, a enxaqueca tem uma intensidade maior mesmo de dor do que a cefaleia tensional. A enxaqueca, ela vem com pelo menos um desses dois sintomas associados, que é o enjoo e vômito ou o aumento da sensibilidade à luz e ao som. A cefaleia tensional não. A cefaleia tensional, ela não vem com sintomas associados. É a dor de cabeça só, tá? Ela pode vir com uma rigidez cervical, na grande maioria das vezes ela vem com uma rigidez cervical. Então, para essas pacientes que sofrem com cefaleia tensional, o alongamento matinal e a automassagem tem que ser realizadas diariamente. Fer, isso é o suficiente para diminuir os episódios de cefaleia tensional? Sim! Na grande maioria das vezes, sim. Mas aí a gente precisa controlar o que também? Precisa controlar a qualidade do sono. Precisa controlar níveis de estresse. Como que a gente melhora níveis de estresse? A atividade física. Por quê? Porque a cefaleia tensional, ela tá muito relacionada a alterações no sono, tá muito relacionada a tensões, né? Tensões que eu tô falando, tensões musculares, a níveis elevados de estresse, má postura. Então, quando a gente consegue melhorar esses fatores, a gente melhora os episódios de cefaleia tensional. Beleza? Vamos lá. A Geda mandou assim: uso de corticoide pode estar ligado às crises de enxaqueca? Obrigada, Geda. Normalmente, o corticoide pode até ser utilizado na tentativa de tirar aqueles pacientes que realizam o uso excessivo de medicamentos desse uso excessivo, tá? Então, não. O corticoide não aumenta as suas frequências de crises de enxaqueca e nem suas intensidades. A Solange: quando paro de tomar anticoncepcional, o intervalo pro ciclo descer, sinto dor de cabeça, enxaqueca. Só parando quando começa a tomar anticoncepcional de novo. Por que isso acontece? Ali, mais uma que perdeu a live de enxaqueca menstrual da semana passada. Eu expliquei sobre isso, gente. A gente vai ter que fazer outra live de novo, né? Tô até vendo. Vamos lá. Por que isso acontece? Vou te explicar rapidinho porque tá acabando nosso tempo. Isso acontece por conta justamente das oscilações dos níveis hormonais, né? Então a gente tem progesterona e estrogênio, principalmente, né? Então na ovulação, quando a gente tem um pico do estrogênio, depois o estrogênio cai. E aí a gente ovula. Quando esse estrogênio cai e a gente ovula, aqui algumas mulheres podem apresentar crise de enxaqueca menstrual. Depois que a gente ovulou, a progesterona começa a subir, o estrogênio sobe um pouquinho, mas a progesterona sobe muito. E aí, de repente, tanto a progesterona quanto o estrogênio caem. Isso acontece quando? Lá na TPM. Coisa de 5 dias antes de descer. Aí o que pode acontecer nesse momento? Crise de enxaqueca. E quando a gente começa a menstruar, normalmente, nos primeiros 3 a 5 dias, a gente tem os níveis mais baixos de estrogênio do ciclo. E esses níveis super baixos de estrogênio do ciclo, lembram que o estrogênio tem uma relação com os nossos níveis de serotonina. E quando a gente fala de enxaqueca, a gente tem uma diminuição dos níveis de serotonina que estão relacionados ao início das crises de enxaqueca. Então, a gente também pode ter crise nessa fase, tá? Agora, então tomar anticoncepcional é a melhor saída? Não. E aí eu expliquei direitinho o porquê disso na live que vocês perderam, né, gente? Eu tirei essa live com lágrima nos olhos. Vamos lá. A Bianca mandou assim: Fer, posso utilizar o gengibre em pó com água de coco ou só o gengibre fresco? Eu prefiro o gengibre em pó. Em pó não, fresco. Eu prefiro o gengibre fresco, tá? Mas não tem problema você utilizar o gengibre em pó, tá bom? É que tudo que é in natura, gente, é melhor. Tudo que é in natura é melhor. Notem isso. Então, se você tem como utilizar o fresco, utilize o fresco. Se você não tem como utilizar, utilize em pó. Ela perguntou assim: você bate o gengibre no liquidificador com água de coco? Não, menina, tá doida. Ó, vai no meu Reels aí do Instagram. Eu ensino a fazer, eu ralo o gengibre. Eu mostro no Reels como é que faz. Eu ralo o gengibre, ponho no copinho, depois coloco água de coco, deixo na geladeira por 10 minutos, depois põe pra dentro. Aliás, alguém me perguntou aqui: dá um exemplo de anti-inflamatório natural. Esse é um exemplo de anti-inflamatório natural, anti-inflamatório e antioxidante.
A Natália mandou assim: Fer, quando devo parar de tomar os medicamentos pra dor, como Dorflex, Neosaldina, Dipirona? Quando você deve parar? Menina, você tem que tomar uma vez só e olha lá quando tomar, tá? A Carol: Fer, me explica como faz a medida do travesseiro, pois meu nariz entope e às vezes amanheço com dor. Carol, o que acontece? Fica mais fácil, porque é uma explicação meio ampla e nosso tempo já tá acabando. Mas fica mais fácil se você jogar lá no YouTube, escreve empoderamento da enxaqueca e do lado escreve travesseiro. Aí lá eu ensino direitinho como você mede. Mais rapidinho, você tem que levar em consideração. Pega uma régua ou uma fita e mede a distância daqui até a ponta do ombro. Aqui, ó. Ixi, eu não alcanço. Até a ponta do ombro, tá? Essa aqui teria, na teoria, seria a altura do seu travesseiro. Porque na teoria, ó, daqui até aqui. Porque na teoria, porque o travesseiro, ele tem densidade diferente. Então ele pode ser mais fofo ou mais durinho. Se ele for mais fofo, na hora que você deitar, essa altura aqui não vai se manter, ela vai diminuir. Aí sua cabeça vai fazer isso aqui. Vai afundar no travesseiro e a distância vai ficar isso aqui. Se você gosta de travesseiro fofinho, você vai ter que comprar ele com uma densidade que seja um comprimento maior do que isso aqui, ó. Por quê? Porque aí na hora que você encostar a cabeça, ele pode até ser fofinho, mas ele vai continuar aqui assim, ó. Um ângulo de 90 graus. Beleza? Pra você entender mais detalhado, que eu explico com mais calminha, joga lá no YouTube, tá? Empoderamento da enxaqueca, escreve do lado o travesseiro. Vamos lá. A Sandra também falando que tá tomando Pazurta já faz 8 meses, ou seja, ela já tomou 10 doses e não teve efeito. Tá vendo, gente? Tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter. A 13401 mandou assim: tratamento preventivo de enxaqueca é feito com uso de calmante? Fui a um médico que receitou um tarja preta e Naramig pra tomar quando tivesse crise. Então, esse medicamento que ele indicou foi um preventivo, né, de crise. Então, preventivo, a gente já comentou aqui, normalmente são, né, quando a gente não tá falando de anticorpos monoclonais, normalmente são antihipertensivos, antidepressivos ou anticonvulsivantes, tá bom? Normalmente são essas 3 famílias de medicamentos. A Cecília: eu tenho tanto medo de ter um tumor porque minha dor é só na região facial, especificamente embaixo dos olhos, na região nasal. Fiz tomografia e constatou sinusite crônica com calcificação, porém a dor é diária. Eu deveria fazer uma ressonância, já que é um exame mais profundo? Esse é o tipo de dúvida, gente, que na verdade você tem que conversar com o médico que te avaliou e que fez a solicitação desse exame, tá? Se já veio o diagnóstico dessa sinusite crônica com calcificação, não tem necessidade de você fazer um outro exame de imagem, tá? A Cris pergunta assim: Fer, qual chá você indica pra substituir o café? Depende, Cris. Depende do seu objetivo. Por exemplo, eu tomo café só porque eu gosto mesmo. Não é porque, sabe aquela questão, preciso ficar acordada? Então você pode tomar qualquer outro chá no lugar. Até um chá calmante se você é muito estressada, muito ansiosa, por exemplo. Pode ser um de melissa, pode ser de camomila, pode ser de passiflora. Esses são os melhores pra você tomar se você é uma pessoa ansiosa, muito estressada, ansiosa, irritada. Esses são chás muito bons. Agora assim, não, Fer, eu só gosto de tomar café e eu não sou ansiosa assim. Você pode optar em chás mais digestivos. Pode optar em um chá anti-inflamatório. Chá de gengibre, por exemplo, é anti-inflamatório. Chá de gengibre, chá digestivo, por exemplo, chá de hortelã. Então você pode escolher um chá que você goste. O que a gente precisa lembrar é o quê? Né? Lembra que o ideal do chá é consumi-lo sem adicionar açúcar, né? Isso é o essencial. E sempre priorizar chás orgânicos, tá? Ou você faz aquele com a plantinha mesmo, né? Com a folhinha seca, com a florzinha seca. Ou você compra no mercado aquele de saquinho, mas tem que estar escrito orgânico. Esses que não são orgânicos, o que mais tem é resto de animal e outras coisas, tá? Então fique atento a isso. Boa, fico feliz, Cris, que você conseguiu tirar. A prima mandou assim, ó: Fer, com esse calor excessivo, mesmo sem período menstrual, aquele de enxaqueca apareceu por aqui. Pois uso ventilador, água gelada, o que devo fazer para amenizar a dor? Compressa fria, alongamento matinal e automassagem. Outra coisa, além disso, capricha na hidratação. Quando a gente tá com esse tempo tão quente, a hidratação, gente, em vez de a gente calcular 30 ml de água por peso, a gente calcula 40. Então a gente tem que tomar mais água ainda. Façam as contas com 40.
40 vezes o seu peso. Vai dar quantos ml de água você precisa tomar no dia. Isso é o mínimo para que o seu corpo consiga funcionar bem, tá bom? Última pergunta que eu vou responder aqui rapidinho, porque nosso tempo já estourou. A Andréia mandou assim, café descafeinado, opinião. Ai, meu Deus, apertei o botão errado. O que acontece? Fiz isso no Stories, respondi isso no Stories, mas vamos responder aqui de novo. O café descafeinado, ele não é totalmente sem cafeína, tá, gente? Ele também tem cafeína. Então, eu costumo indicar ele como... Isso, Carol, tem cafeína. Eu costumo indicar ele como transição. Sabe aquela pessoa que é muito apegada ao café? Que gosta muito, muito, muito do café? É muito difícil tirar? Eu falo, muda pro descafeinado. Gente, pra quem gosta de café de verdade, o descafeinado não tem a menor graça. Mas tudo bem, a pessoa topa. Aí ela começa com descafeinado, que é melhor que nada. E isso já vai diminuir as doses de cafeína. E aí, aos poucos, a gente vai diminuindo a quantidade de café descafeinado que essa pessoa toma. Então, eu indico ele como transição, tá? Bom também não é, beleza? Gente, acabou nosso Fer Me Explica. Eu sei que vocês ainda têm muitas dúvidas que vocês estão mandando aqui agora pra mim. Então, não esqueçam de, no próximo domingo, deixar essas dúvidas pra mim no post das dúvidas do Fer Me Explica, que aí na segunda-feira eu venho responder as dúvidas de vocês, beleza? Um beijo muito grande, não esqueçam de comentar na live assim que acabar, eu vou salvar ela agora e vocês já comentem nessa live para as lives ficarem salvas, beleza? Um beijo muito grande, obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra então na quinta-feira pra gente falar sobre enxaqueca na infância, que foi o tema que vocês me pediram hoje aqui na live. Um beijo grande, gente. Tchau.